Amigos, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer vídeo e postar no YouTube por algumas razões. Que eu sempre quis explorar YouTube, mas nunca me dediquei para isso, desde adolescente. E também porque eu tenho visto, e eu acho que todo mundo consegue sentir isso, que a gente vive uma era de muita desinformação, apesar de viver na era da informação, que é a era da internet. De todos os lados, não vou colocar um lado na história, já que geralmente as pessoas tendem a dividir tudo em caixinhas. Você pensa assim, então você vai nessa caixinha. Você pensa assim, então você vai naquela caixinha. E aí começam a dividir as pessoas, enfim, vira uma grande bagunça, que é o que a gente vê hoje, né? Isso é bem cansativo. E como eu tenho minha formação em ciências sociais por puro amor, porque foi uma faculdade que eu fiz vibrando de alegria, porque eu amava cada pedacinho dela, e que em algum momento da minha vida eu quis ser professora de sociologia, eu fico pensando que talvez eu pudesse usar o pouco que eu aprendi, o pouco que eu sei, o pouco que eu estudo, para ajudar as pessoas a pelo menos, se não aprenderem alguma coisa, a se inspirar em aprender, na possibilidade de abrir um livro e entender o que aquele livro está falando, de ler com a pessoa e, enfim, contribuir de alguma forma e tornar a desinformação informação. Eu vejo na internet o tempo todo, no Instagram principalmente, pessoas brigando em comentários, fazendo posts, mas são brigas vazias, sem muitos argumentos, até porque é um espaço pequeno, enfim. Às vezes eu até tento comentar, fazer um post, mas acaba sendo tão ácido e tão carregado, porque as pessoas vão lá para te bater, não é para discutir, que é cansativo. É claro, eu sou uma pessoa que não sei tudo, não aprendi tudo, mas que gosto de estudar, sempre gostei, sempre estou lendo livros, estou me informando. Durante a faculdade eu sempre gostei de ouvir os dois lados, de entender os dois lados, mesmo acreditando que não existe apenas dois lados e que é possível ser várias coisas ao mesmo tempo, acreditar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu deveria tentar, acredito que deveria tentar a dar um pouco mais de informação e conteúdo para debates e assuntos que às vezes é difícil de compreender sozinho. Então, a ideia é tratar sobre assuntos da sociedade, do cotidiano das pessoas, da vida, talvez filosofia, das leituras que eu faço, do trabalho, das experiências, enfim, do mundo. Eu quero falar sobre tudo. É claro, nem tudo que eu vá falar vai fazer sentido para todo mundo, mas mesmo assim eu gostaria de falar, porque vai que faça sentido para muitas pessoas. E é uma forma também de gratuitamente, né, contribuir um pouquinho para a sociedade, para ciência, né, porque ciências sociais, sociologia, estudar o mundo também é uma espécie de ciência, contribuir um pouquinho com o mundo, né, já que eu tive o privilégio de estudar numa universidade federal super legal, super conceituada, que é a UFSC. Às vezes eu acho que eu tô com esse conhecimento guardadinho em mim e eu nunca utilizo para absolutamente nada, porque quando eu mudei de área e me tornei publicitária de fato e não mais cientista social, eu parei de falar sobre política, até porque quando a gente fala sobre política hoje é muito difícil, tem muita briga, é um ambiente tóxico em que as pessoas não conseguem dialogar, novamente, começam a colocar as pessoas em caixinhas e não é isso. Uma pessoa que está ali todo dia lendo, estudando sobre a sociedade, sobre a política, às vezes não tem um lado, não quer ter um lado, não quer defender ninguém, quer olhar ambas as situações e entender o que está acontecendo.
E fica difícil porque sempre vão ter pessoas ali querendo discutir, brigar e levar para um lado que não é legal. Então é cansativo e por causa disso eu parei de falar de política com amigos, né, no Instagram, enfim, porque era sempre um cansaço mental tratar sobre isso. Só que eu nunca fui uma pessoa dessas. Desde o ensino médio, eu sempre gostei de discutir política, de falar sobre política com a minha família, com os meus amigos. Porque se a gente não fala, se a gente não expõe, não discute, de forma amigável, é claro, a tendência é sempre ficar na mesma coisa, né? Ficar alienados, não entender o que está acontecendo e ficar fazendo o que todo mundo faz, colocando as pessoas em caixinhas e, enfim, não conseguindo compreender o todo. Talvez dê certo, talvez não, talvez eu desista, talvez não. Eu realmente tenho uma rotina bastante atarefada, que eu preciso trabalhar. Também estou terminando um mestrado, que não é em sociologia, é em literatura, mas eu também uso sociologia. Enfim, eu acho que eu gostaria de falar sobre essas coisas mais, e é algo que eu não faço ultimamente. Não faço com ninguém, porque uma vez que eu saí da universidade, eu acabei me afastando muito do debate com as pessoas, com professores, e isso faz falta. Eu sinto falta. Era muito bom estar num debate, em um grupo de leitura, em que a gente estava lendo algum livro e conseguia falar sobre a sociedade, falar sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo de forma amigável e inteligente, trazendo argumentos, conceitos, vendo coisas que já aconteceram e por que aconteceram e tentando entender. Esse é o trabalho de alguém que estuda, de alguém que quer fazer algo útil. Falando todas essas coisas e gravando, eu acabo de ficar muito ansiosa para realmente levar isso para frente e trazer conceitos, autores, livros e coisas que eu vi na faculdade, que eu leio ainda hoje, e, enfim, fazem parte da minha vida, das minhas experiências. Então, é isso. Espero que vocês gostem. E vamos ver no que vai dar.